Olá, eu salientei quando o satélite Amazônia 1 foi colocado em órbita que assim que os dados estivessem disponíveis a gente ia fazer um vídeo sobre esses dados, analisá-los, né? Verificar aspectos geométricos e aspectos radiométricos, que é o que dá para a gente fazer inicialmente. Pois bem, hoje, 20 de julho, um dia emblemático, 52 anos da chegada do homem à Lua, também, né, uma tripulação 100% civil ultrapassou a linha de Kármán, né, que é justamente 100 metros, perdão, 100 quilômetros em relação ao nível do mar, que se considera que seja o limite superior da atmosfera, ou seja, o pessoal da Blue Origin com a cápsula New Shepard, eles ficaram alguns minutos e depois retornaram e pousaram com um paraquedas. Então, dois fatos importantes na data de hoje, 20 de julho. A primeira, então, 52 anos da chegada do homem à Lua e esse voo comercial do grupo do Jeff Bezos, né, o cara do Amazon e da Blue Origin. Além disso, o INPE colocou no catálogo, no mesmo catálogo em que estavam os dados disponíveis, os dados Cibers 4A, o INPE disponibilizou os dados do Amazônia 1, né, tanto no nível 2, que é um nível mais baixo em termos de correção de dados, e o nível L4, né, o nível 4, que é um nível em que você tem já uma certa correção geométrica dos dados, um certo controle radiométrico, né? E vamos analisar como é que a coisa funciona. Antes disso, vamos dar uma olhadinha, né? www.dgi.imp.br/catálogo/explore. Você faz o seu login, né? A partir de um registro. E aí vamos avaliar aqui os dados do Amazônia 1, tanto nível 2 como nível 4. Se você utilizar os dados a partir de março, você vai pegar os dados do período de comissionamento também, eles estão disponíveis. Mas vamos fazer aqui só uma verificação, eu não vou baixar os dados porque os testes que fiz antes, os dados são o sistema, não sei se está lento, o que está acontecendo, mas ficou bastante demorado e acabou interferindo na relação imagem-som, então eu estou regravando esse vídeo, já tinha feito uma primeira versão e tive que refazer. Aqui eu já tenho os dados já, né, realizados, os downloads deles, eu baixei alguns dados para a gente verificar e baixei também Cibers 4A, a WFI da Cibers 4A, que é o mesmo sistema sensor. Então você define a área que você quer, né, você marca aqui, vou pegar por exemplo o Distrito Federal, então delimitei a área, aqui data inicial, data final, né, percentual de cobertura de nuvens, você pode interferir nisso, número de cenas que você vai ter ali e manda filtrar e os resultados aparecem aqui. Você vê que para o DF, nesse mês você não tem dados do formato L2, você tem no formato L4. Tá? Se você selecionou uma cena, quiser ver os identificadores dela, né, aqui você tem a informação do sistema sensor, né, o nível de correção, aqui a data, né, ano, mês e dia, 0% de cobertura de nuvem, né, aqui a data e o horário de aquisição da cena, as bandas, né, azul, verde, vermelho e NIR, né, e outras informações como órbita e ponto, enfim, são detalhes aqui da imagem. Vou marcar aqui só para a gente ver o tamanho da cena em relação à área, né? São 800 quilômetros, né, de largura e de comprimento aproximadamente. O pixel é de 64 metros, tá? Tem uma coberturazinha de nuvem aqui pequena. E mesmo procedimento, jogou no carrinho, abriu o carrinho e aí você tem banda e descritor. Então tá aqui Blue XML, né? Green XML, e é só ir clicando que ele vai baixando. Uma média de 230 mega por banda, tudo bem?
Bom, a gente já fez o download de algumas cenas, então vamos observá-las aqui no QGIS. Vou mostrar aqui todas as cenas, eu vou fazer um zoom aqui do que eu selecionei. Tem várias imagens abertas, percebi que o computador fica bem lento. Essa máquina é uma máquina que tem 16 GB de memória RAM, né, um Core i5, mas, enfim. Uma cena Amazônia 1, uma outra cena Amazônia 1 e uma cena Cibers 4A, todas sistemas WFI. Primeira coisa que me chamou a atenção, deixa eu desmarcar essas imagens aqui separadas, vamos deixar somente as imagens coloridas, tá? Eu vou tirar essa daqui por enquanto. Primeira coisa que me chamou a atenção, vou tirar também a Cibers, só para a gente ver o Amazônia. Me chamou uma atenção um padrão radiométrico que se verifica tanto numa órbita como em outra. Uma porção da imagem mais avermelhada, essa porção mais a oeste, uma porção central mais amarelada e depois um padrão mais azulado aqui no canto. Se a gente fizer, por exemplo, deixa eu dar um zoom aqui, na junção das duas cenas, a gente vai perceber isso de forma bem nítida, tá vendo? Um padrão radiométrico mais avermelhado, um padrão radiométrico mais amarelado. Isso aparece ao longo de toda a cena. Aqui a gente está numa composição colorida, falsa cor, vamos dar uma mexida nisso, vamos colocar cor real, 3, 2, 1, e a gente percebe que a relação continua aqui no visível, ou seja, essa parte mais avermelhada, aqui mais amarelada e esverdeada, e aqui mais amarronzada, né? Vamos fazer a mesma coisa nessa cena. Uma coisa que eu reparei também no portal é que você tem a mesma cena repetida algumas vezes, tá? É por isso que eu tenho aqui uma C e uma C entre parênteses 1 aqui. Depois eu vou mostrar a C porque ela veio com alguns defeitos, tá? Bom, para a gente ter uma noção da dimensão da imagem, né, eu vou pegar aqui a área do Distrito Federal e aqui a gente tem então o DF aparecendo, né? Aqui está o Lago Descoberto, né? Aqui está o Parque Nacional, Águas Emendadas, a área, né, do Exército, a região do PADEF, que é uma região agrícola mais intensa, e os adensamentos, os dois eixos de ocupação, né, das cidades aqui no Distrito Federal. A imagem de junho, aliás, de julho, né, a imagem de abril, eu tenho uma outra cena aqui que é de abril, já pude verificar a percepção da sazonalidade muito bem marcada, uma imagem boa, aparentemente muito boa, mas essa questão radiométrica me chamou a atenção. Eu tinha visto, quando do lançamento do Cibers 4A, que a câmera WFI do Cibers também apresentava esses padrões. Eu vou tirar as imagens do Amazônia para a gente dar uma conferida. E a gente percebe que parece que isso foi resolvido. O Distrito Federal está aqui. Então aqui a gente vê que a cena Cibers, né? Eu vou colocar ela também numa composição de cor real para a gente poder comparar. É o mesmo sistema sensor, só que em dois, feito pela mesma empresa, só que em dois sistemas, em duas plataformas orbitais distintas, né? Então, para a gente comparar, eu vou puxar aqui a cena do Cibers, que está em cima, tem 4 dias de diferença entre elas, e eu vou fazer aqui o Map Swipe Tool. Então a gente tem aqui uma diferença, né, entre as duas cenas
Deixa eu desabilitar aqui e aproximar um pouquinho mais. Deixa eu pegar essa região aqui da área central de Brasília. Deixa eu puxar aqui, né? Aproximar um pouquinho mais. Você vê, o dado é pesado, a imagem completa tem 3,56 GB. Está aqui o plano piloto, isso daqui é a Amazônia 1. Vou botar o Cibers. Está aqui o Cibers, tem um pequeno deslocamento. Vamos. Os dois estão com linear com 2% de saturação. E aqui a gente vê que há uma necessidade de registro imagem a imagem entre os dois sistemas sensores. Tudo bem, com relação a isso não há nenhum problema. Eu vou abrir depois umas outras cenas do Amazônia e a gente vê que elas são bem ajustadas geometricamente, tá? Aqui há uma necessidade de ajuste, o que era já de se esperar. Agora, um detalhe que eu pude perceber aqui, ó. Vou tirar o plugin e vou mostrar aqui a imagem do Cibers. Olha só, uma característica que eu já tinha percebido, ó. Aqui eu tenho uma área que é predominantemente aqui azul. Isso não deve acontecer numa área de vegetação, tá? Isso pode denotar pixels ausentes, mas isso não é uma característica só do Cibers, tá vendo? Aqui tem um padrão mais vermelho, aqui tem um padrão mais azul, aqui um outro padrão mais vermelho. Isso no Cibers. Quando eu pego o Amazônia, eu tenho um padrão mais azul. Peraí, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Um padrão mais azul aqui, um padrão azul na água e um padrão verde, tá vendo? Então existem, esse mouse ele é bastante sensível e aí como a imagem é grande, ela demora um pouquinho para renderizar. Mas aqui então deixa eu dar um zoom para a gente ver, ó. Pixels ausentes na água, no canal que está no azul, então na banda 1, pixels ausentes no canal que está no filtro verde, na banda 2. Aqui também pixels ausentes na faixa do azul, né? Isso não só aqui que eu tinha reparado, mas também aqui nessa região a gente tem uma quantidade de pixels ausentes aqui em verde, né? E em alguns lugares você tem essas verificações, essas questões acontecendo. Aqui como é água é certeza, tá? É certeza. Enfim, então esses dois padrões radiométricos aqui bem nítidos, né? Essa parte mais avermelhada, essa parte mais esverdeada, e tem uma terceira parte aqui. Aqui a outra cena ao lado do Amazônia 1, eu vou tirar a do Cibers, e a gente percebe, eu vou dar um zoom aqui, vou pegar uma área aqui qualquer, só para a gente fazer uma comparação. Aqui já visualmente a gente já percebe isso, né? E a gente então passeando por uma cena em relação à outra. A do Cibers entrou como referência. Espera aí, deixa eu marcar essa daqui. Mas de qualquer maneira, na comparação do Cibers, a gente vê que não é tão... Ó, tá vendo? A diferença existente em termos de padrão radiométrico entre uma cena e outra, com 2 dias de diferença, são 2 órbitas distintas, né? Então é importante a gente ter claro que existe essa questão. Sob o ponto de vista geométrico, as imagens são muito bem ajustadas. No caso do Amazônia 1, eu vou dar um zoom aqui nessa área da drenagem e vou marcar aqui o... Tá, então aqui a gente vê, ó, as imagens são muito ajustadas, tem uma pequena necessidade aqui de um registro, é sempre bom, né? Mas os dados da mesma cena são muito interessantes. Aqui você vê que as estradas
estão bem coincidentes, né? Tem alguma diferençazinha, enfim, mas são padrões radiométricos diferentes e que a gente precisa verificar porque há necessidade dessa correção para que a gente possa ter os dados, né, confiáveis, saber qual padrão que está certo, o que a gente deve utilizar, né? Muito bem. Uma coisa que é interessante é que quando o NIR é analisado, ele não apresenta essa diferenciação de padrão radiométrico. A gente vê isso no visível. Tá? Então, deixa eu tirar aqui o plugin. Vamos pegar essa imagem aqui, essa daqui, e vamos fazer uma composição de falsa cor jogando, né, o NIR no canal verde, né? E você percebe que há uma minimização daquelas questões radiométricas, tá certo? Mas a gente ainda tem duas bandas aqui do visível, né? Quando a gente analisa as bandas em separado, a banda 4 não apresenta variação radiométrica, né, significativa. Você percebe aqui um certo padrão homogêneo. Quando você avalia a banda 3, você tem uma tendência pequena aqui, um pouco mais clara, mas é pouco perceptível. Na banda 2, você já tem isso de forma mais significativa. Deixa eu ver se está tudo com linear com 2% de saturação. Não, deixa eu colocar aqui. Aqui você já vê um padrão linear e uma área mais clara aqui, ó, do que na área aqui ao lado. Vamos ver aqui a banda 2. Agora a banda 1. Deixa eu desmarcar a banda 2 aqui. E aqui a gente tem esse padrão aqui, ó, aqui no meio. E aqui a estrutura é um pouco mais clara. Isso aqui também se repete, mas menos, né? A banda que mais ressalta isso é a banda 3, né? Aqui a banda 3. A gente tem, deixa eu expandir o contraste dela para alinhar com 2% de saturação. A gente tem uma porção aqui, né? Opa! Mas é na banda 2 que isso é mais percebido. Essa faixa aqui separando uma coisa da outra, né? Aqui, inclusive, você tem um padrão. E quando você coloca as coisas em composição colorida, aí você percebe isso de forma mais premente, né? Deixa eu colocar a imagem aqui do lado e vou fazer também esse ajuste falsa cor, botando a banda do NIR aqui. Já dá uma melhorada, apesar das diferenças radiométricas continuarem, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Deixa eu tirar as bandas monocromáticas aqui, né? E aqui você já percebe que existe uma diferença radiométrica entre os dados, né? Se a gente colocar aqui o plugin do Map Swipe Tool, interessante, ó, tá vendo a diferença do padrão? Eu tinha achado estranho porque aqui, ó, tem um barramento, tá vendo? Nessa área aqui tem um barramento. Deixa eu tirar aqui. Essa área tem o rio vindo com um certo caudal, né? E aqui você tem um barramento e o rio fica mais fino, né? Mas a diferença aqui são 4 dias só. Eu queria mostrar para vocês um detalhe que eu achei interessante. Quando eu solicitei essa cena aqui, abriu a mesma cena, só que
aparecendo dessa forma aqui. Então, esses dados também foram disponibilizados. Deixa eu tirar aqui. Você vê os 3 padrões. Você vê uma parte aqui, você vê outra mais amarelada e aqui mais avermelhada. Só que a cena com uma quantidade enorme de ausência de informação, né? Deixa eu colocar aqui as bandas 3, 4 e 1. Três, 4 e 1, e você vê a ausência de informação. É a mesma data, por isso que as bandas vieram quando eu puxei novamente o outro arquivo com esse indicador 1 aqui, para mostrar que é o mesmo arquivo, mesmo nome, só que com outra informação. Então, quando eu coloco aqui, ó, eu tenho o preenchimento da cena, tá certo? Só que aqui na cena de trás tem ausência de dados. Então, no portal, às vezes aparece, né, uma informação como essa. Uma imagem como essa não deveria estar disponível para o usuário final, que ela não serve, a não ser que sua área de estudo esteja aqui, enfim, seja um pedacinho, tá? Então, eu vou fazer uma pausa aqui para carregar outros dados, para a gente fazer uma comparação geométrica. Nessa parte aqui, nós demos um zoom e recortamos somente a área do Distrito Federal. Então, eu posso, inclusive, aqui, eu vou retirar todas essas bandas aqui, porque elas não são necessárias. Aqui eu tenho uma cena do dia 16/4, tem uma cena do dia 30/6 e uma cena do dia 10/7, tá? Então, vamos fazer uma comparação aqui entre a imagem do dia 10/7, que está mais seca, em relação à primeira cena, que é a de abril. Perceba nessa área agrícola aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Ó, a diferença de vigor da vegetação nessa área no período de abril, que é período chuvoso, e embaixo o mês de julho, que já é período seco. Mesmo sendo uma área de irrigação, você percebe a diferença de verdor existente aqui na cena. Mas eu queria chamar a atenção também para a precisão geométrica de superposição de uma cena em relação à outra. Se a gente marcar aqui, né, a imagem, né, de junho, vamos colocar aqui está a imagem de junho e aqui está a imagem de abril. Mas olha a coincidência das rodovias, dos cursos d'água, né? O meu mouse ele tem um nível de sensibilidade aqui, mas ele me permite fazer esse tipo de análise. Vamos verificar isso na área urbana, que fica mais fácil ainda. Aqui só para a gente ter uma noção do tamanho do pixel, né? Tá aqui 64 metros de resolução espacial. Então aqui a área, né, de Brasília, a parte central. Vamos habilitar aqui o nosso cursor e a gente vê a coincidência existente entre as duas cenas. Tá? Podemos reduzir um pouquinho o zoom para ampliar a área de análise, né? E a gente tem uma coincidência muito grande, né? Ali, por exemplo, o nível da água às vezes muda por causa da questão do reservatório, mas quando a gente fala de rodovias,
de vias urbanas, as coisas são muito coincidentes. Eu falo, por exemplo, essa parte aqui onde está o cursor, ó, há uma diferença porque a gente está no período seco e no período chuvoso existe uma variação de área alagada, pequena, mas há. Mas quando a gente pega as áreas aqui que são rodovias e tal, a gente percebe que elas são muito corretas sob o ponto de vista geométrico, né? Praticamente não há necessidade de se fazer registro imagem a imagem, e isso eu estou falando em relação às 3 cenas, tá? Então, se a gente desabilitar aqui, né, o sistema, aqui está a imagem de abril, aqui está a imagem de junho, aqui está a imagem de julho, tá? Todas com expansão de contraste linear com 2% de saturação. Então, o que a gente viu aqui basicamente foram alguns pixels ausentes, como a gente pôde perceber aqui nessa região, por exemplo, aqui do lago, do Parque Nacional, que a gente tem pixels azuis, pixels verdes aqui, né? Então ausência de pixels, mas isso não é em toda a cena, é um momento ou outro. Aqui, ó, por exemplo, um pixel bem destacado aqui, ó, verde, tá vendo? Uma ausência, inclusive saturando aqui os pixels laterais, né? Aqui já azulado, o que não é de se esperar, aqui na água em verde, aqui nessa mata de galeria em azul, aqui em azul e aqui em verde, né? Próximo a essa área queimada. Então, tem essas questõezinhas. É claro que a gente precisa de mais cenas para poder ir avaliando essas questões, mas é fantástico você ver um sistema sensor 100% nacional, né, sendo disponibilizado, os dados aqui com um nível de qualidade. Essa questão deixa eu colocar novamente aqui, essa questão dos 3 padrões, dos diversos padrões radiométricos numa mesma cena preocupa, e a gente vê isso tanto na cena do dia 10 como do dia 12, né? E aquela cena que foi disponibilizada, aquela cena com ausência de informação, que eu mostrei anteriormente, né? Então, essas são as questões que a gente precisa ir avaliando, né? Aqui já está a imagem toda, deixa eu mostrá-la toda. E aí a gente vê então um padrão mais avermelhado, um padrão mais amarelado e aqui um padrão um pouco mais azulado. Isso a gente notou e está no primeiro vídeo, se você quiser ver quando saiu o Cibers 4A, a gente salientou isso. Então fica a dica para que você possa ir investigando esses dados. Eu aproveito para te convidar para você fazer parte aqui do canal, assinar o nosso canal, ativar as notificações para você ser avisado quando saírem novos vídeos. Toda semana tem o ao vivo no YouTube que a gente fala do podcast e vem coisa nova aí em breve para a gente divulgar, tá bom? Então já se inscreve e ativa o sininho para ser avisado. Um grande abraço.